Deus seja sempre louvado. Amém. Como os irmãos sabem, este é o culto da comunidade cristã no Brasil. E não temos a oração e nem os cânticos de hino, somente a pregação da palavra. E isso às vezes engloba 40 minutos a 1 hora de explanação da palavra. Então nós lemos o verso e já explanamos a sua exortação. Fica mais fácil para não precisar ler até o final e voltar no início novamente, para depois ler novamente, repetindo o que já foi lido. Então, agindo de uma forma mais prática, simplória e inteligente. Temos a comunidade cristã no Brasil, em São Paulo, no setor 12, região de Lagoinha. Temos a comunidade cristã no Brasil no setor 16, região de Miguelópolis e São Joaquim da Barra. Também a comunidade cristã no Brasil na região do 17, no Colinas. O Senhor tem preparado a comunidade cristã no Brasil no Distrito Federal, em Brasília, Sobradinho. Também temos esta obra do Amor e Resgate na região de Minas Gerais, em Nova Serrana, Betim, Lavras, São João Nepomuceno, São Sebastião da Vargem Alegre, Itaúna, toda esta região, interior de Minas Gerais. Comunidade cristã no Brasil também está no Piauí, região de Picos. E também na África, o Senhor tem preparado esta obra na região de Moçambique, na África. Outros pontos depois eu vou falando para os irmãos, assim que vou lembrando. Na nossa Bíblia, na sua, na minha, eu vou ler aqui no celular, por causa das minhas vistas. Está cerrado as minhas vistas, eu não consigo ler na Bíblia, mas... Então vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 e adiante. Aqui na comunidade cristã no Brasil, nós incentivamos as pessoas a lerem a Bíblia, examinar, estudar, não tem problema. Vai fundo sobre as Escrituras. Não pregamos achismo, nem egocentrismo, antropocentrismo, colocando o homem como primeiro lugar, de maneira nenhuma. Pregamos o Evangelho de uma maneira simplificada, de uma forma que todos podem entender. Aqui nós não pregamos graça salvífica pela nossa igreja, pela instituição da comunidade cristã no Brasil. Não apregoamos rebatismo, isso tem que estar na pessoa examinando ela a si mesmo. Porém, nós consideramos os batismos que tenha sido por imersão e não por aspersão, né? Mas que tenha sido imersão. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa igreja não tem somente o nome do Senhor Jesus aqui atrás, mas sim em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo uma igreja cristocêntrica e tudo isso que eu estou lendo não está aqui, tá? Isso daqui é só a Bíblia. Eu estou deixando já no ponto certo para mim poder ler para os irmãos a explanação da palavra. Santa Ceia nós fazemos também anualmente. Demos uma mudancinha na Santa Ceia. E os irmãos vão observar qual é a nossa Santa Ceia, da forma que nós fazemos. Uso e costumes nós não pregamos aqui na comunidade cristã no Brasil. Claro que deixamos uma ordem de culto, né, qual nós aprendemos, a liturgia, porém nós não apertamos a Irmandade com usos e costumes. Sabemos que a barba foi Deus que deu ao homem, então nós não oprimimos ele para tirar a barba, mas uma vez que nós estamos atendendo a obra, estamos seguindo um padrão da onde nós viemos, também para não assustar os irmãos logo de cara com essa mudança. Mas entendemos que barba não tem efeito nenhum com o cristianismo, usando ou não usando barba. Não temos aqueles negócios de quem usa barba está fora da palavra, quem usa barba não pertence a Deus, não está na sã doutrina, quem usa barba não pode tocar, não pode pregar, não temos nada disso.
e reconhecemos que a barba foi dada por Deus, né? Mas é só o uso da igreja que nós preferimos estar de rosto liso, porém não fazemos acepção de quem tem barba. Véu, sabemos que o véu não é salvífico, o véu é uma doutrina do nosso querido e amado apóstolo e nosso irmão apóstolo Paulo, que levou essa história a Corintos para mudar a classificação daquela cidade, porque é a cidade de lesbianismo e de prostituição. Então aquelas mulheres começaram a se converter, sair daquele mundo e entrar para dentro da igreja, da religião, do cristianismo, saindo do paganismo, de outros deuses como politeístas e etc e tal, e entrou sobre o monoteísta, ainda que há muita discrepância e divergência sobre essa hermenêutica, que o cristianismo também não é monoteísta, é politeísta, por ter distinção entre Deus e Jesus, sendo 2 deuses, e o Espírito Santo mais 3 Deus, sendo que monoteísta crê em um Deus só. Então Jesus não pode ser Deus na mente de alguns monoteístas, não todos, claro, mas em algum segmento de alguns monoteístas, Jesus e Deus tem que ser um só para ser mono, para ser um. Agora, a partir do momento que diverge entre Deus e Jesus, cada qual na sua pessoa, e o Espírito Santo também, assim se torna novamente politeísta, que alguns dos que estudam bate nessa tecla, mas nós acreditamos que Jesus é Deus, Deus é Jesus, e o Espírito Santo que remove tudo ali, remonta o cristianismo. Então nós, mesmo sendo monoteísta, confessamos Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como um Deus, né? É uma divindade. E não conseguimos classificar que nós somos politeísta. Confessamos que somos monoteísta, mesmo com Jesus à destra de Deus Pai. Isso é algo para nós debater, estudar muito, para nós entrar num senso, né? Mas é bom os irmãos entenderem isso, que a comunidade cristã no Brasil ela está se aproximando da verdade. Na verdade, nós não temos a verdadeira verdade absoluta. Existe 3 verdades: a verdadeira verdade, a sua verdade e a minha verdade. São 3 verdades, mas nós procuramos andar na verdadeira verdade, que é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, né? Por isso somos cristocêntricos, estamos tentando de todas as formas ser cristocêntrico até a raiz. Dito estas palavras, quero explanar um pouco sobre a comunidade cristã no Brasil para os irmãos, para nós já entrar na palavra, né? Nós também cremos, né? Claro que não de forma difundida, mas em pensamentos isolados, que vamos fazer uma junção aí do que realmente a comunidade cristã no Brasil crê, e isso não é do dia para a noite, mas a comunidade cristã no Brasil, ela estuda sim trabalhos da palavra de Deus, né? Como escatologia, e nós queremos se aproximar da escatologia para nós entender um pouco mais sobre pré, mid e pós-tribulacionista, para nós saber se realmente o arrebatamento da igreja vem coletivamente ou individualmente, se ela vem antes da grande tribulação, no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, se isso é o que está em Daniel, ou se depois dos 3 anos e meio e 3 anos e meio de falsa paz, 7 anos de grande angústia, e vem aí o arrebatamento da igreja como pós-tribulacionista. Nós estamos tentando sim se aproximar dessa palavra, da escatologia, e convidamos os irmãos que têm esse indulto, essa sabedoria da palavra, e quiser sentar conosco para nós conversar, até pelo uma podcast, alguma coisa, para nos ensinar. Estamos aqui abertos a isso, humildemente, tirando o chapéu, para nós aprender melhor a louvar e servir ao Senhor, sabendo tudo sobre a escatologia. Claro que junto conosco tem muitos irmãos que uma espada afiada na palavra, já leu diversas vezes, entende livros canônicos, não canônicos, apócrifos,
os 66 livros bíblicos canônicos, entende muito da palavra, mesmo assim ainda somos uma criança, como Jeremias falou, sou uma criança na tua presença, Senhor. Também a comunidade cristã no Brasil não crê que é salvo por obras. Nós não cremos que somos salvos por obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, pela graça que uma vez foi dada no artefato maior que é a cruz. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, o nome forte do Senhor, pela misericórdia de Cristo e o favor imerecido. Por Deus dado ao seu Filho unigênito, não primogênito. Jesus, nós cremos que não é primogênito, não, é unigênito, é o único Filho, Filho da entranha, era o Verbo, se fez carne. Nós cremos que Jesus Cristo, desde quando nasceu, ali foi falado o seu nome, né? Foi falado ali na manjedoura, depois as histórias somem, e aí volta a falar de Jesus aos 12 anos de idade, quando ele está pregando para os doutores da lei, no templo. Depois some novamente, aparece às margens do Jordão, com 30 anos da sua idade. E assim, 30 anos, alguns estudiosos dizem que com 33, outros dizem com 30 anos. Vamos ficar no Ferreira de Almeida, no que aprendemos, então 30 anos da sua idade. Ali acontece o batismo e às margens do Jordão, Jesus é batizado e começa o teu ministério. Não, ali não inicia a sua divindade, não. Ali inicia o teu ministério. Nós cremos que quando ele fica sumido desses 12 aos 30 anos de idade, ele continua sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então ele não peca. Ele é o novo Adão, um Adão reformado. Ele é um Adão que veio trazer salvação para a humanidade. Adão errou e pecou e trouxe maldição. Jesus é um novo Adão. Ele reformou toda a história e trouxe para nós salvação. A todos que crerem em Jesus Cristo será salvo. Então, se Buda, naquele momento da sua morte, se ele confessou que Jesus é o Filho de Deus, cremos que Buda também pode ser salvo, intermédio de Jesus. Não ele se auto-salvar, ele e os budistas, de maneira nenhuma. Com todo respeito aos budistas. Com todo respeito aos maomemitas, que Mohammed diz, que são xiitas, ou extremistas, ou pacíficos, né? Que são os muçulmanos, que têm Mohammed, Maomé, como o seu líder espiritual. Se Maomé, na hora da sua morte, confessou que Jesus é o Filho de Deus, então Maomé recebe a salvação intermédio de Jesus Cristo. Se ele não confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, não tem salvação, nem para Maomé, Mohammed e nem para os que te seguem. Somente para quem está em Cristo Jesus. Ele é a porta que conduz à vida eterna. Então, com todo respeito aos muçulmanos, se não passar por Cristo, não tem o portal, a chave da virada. A chave da virada não é da virada do cativeiro, que você vai cantar, pular e sapatear, nada disso. É a chave da virada da morte desta carne para a vida da alma. O tema de hoje, a pregação do tema de hoje é isso. Morte, existe vida após a morte? Existe vida após a morte? Nós vamos ler, vamos entender o que acontece com os mortos. É uma pregação, o apóstolo sempre disse, eu prego e você julga. Tem toda a liberdade para julgar e não tem problema julgar. Essa é uma pregação. A pregação da palavra, ela tem que ser julgada. Tem que levantar a mão e falar, olha, mas nesse ponto está falando contra o que você está dizendo. Isso é pregação. Pregação é refutar heresias. Pregação é refutar achismos, egocentrismos. Então, quando nós pregamos a palavra, as outras pessoas julguem
Não julguem o pregador, julguem a palavra. Dizendo aqui não está dentro do texto nem do contexto, criou um pretexto. É assim que nós vamos trabalhar com a comunidade cristã no Brasil. Uma igreja que tem que ter seriedade. Então, irmãos, cremos que Jesus é divino, tanto dentro dos seus 12 anos até os seus 30 anos. Depois, seus 3 anos de ministério, 33 anos, aí vem o artefato maior que é a cruz, e ali salta de dentro de Jesus o verdadeiro Deus, que é Cristo, Todo-Poderoso. Estava nesse veículo de comunicação, estava nesse veículo de carne, que era também Deus. E ele, naquele momento, se desencarnou, né? Quando ele se desencarna, o profeta Abacuque diz que raios brilhantes saíam da tua mão. E naquele momento ele teve o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele já tinha o poder na terra, mas agora ele tem o poder geral. Ele domina Satanás. Ele domina tudo quanto foi dado em suas mãos. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra. Peço que você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa aí o joinha. Nos ajude compartilhando para mais pessoas. Porque nós estaremos pregando aqui de segunda a sexta-feira, neste horário, para que as pessoas conheçam o Evangelho de fato, nato de Cristo. Então vamos lá, no livro 19, né? O livro de Lucas, capítulo 19, do versículo... Lucas 16, no versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalando e esplendemente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, doenças, à porta daquele rico, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam as suas feridas, suas chagas. Vamos parar um pouquinho aqui, nós já continua. Só para nós entender o texto. Um rico, essa palavra não é contra o rico, tá? Nem favorecendo o pobre e nem menosprezando o rico, ou menosprezando o rico. E nem levantando o rico e abatendo o pobre, de maneira nenhuma. Jesus está fazendo uma parábola aqui, Lucas, para nós entendermos um pouco melhor do texto e do contexto. Lucas não conheceu Jesus. Lucas foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, que também não conheceu Jesus. O apóstolo Paulo, ele era formado aos pés de Gamaliel, ele era Saulo, mas quando ele estava indo a perseguir a igreja, o caminho que ele estava indo, o caminho de Damasco, naquela região da Síria, o Senhor em espírito, pois o Senhor já tinha desencarnado desta matéria, já tinha saído desse corpo, né? E transfigurou-se em um corpo incorruptível, corpo imortal, imortalizado. Alguns estudiosos dizem que era o mesmo corpo, pois mostrou as feridas. Outros estudiosos dizem que não, foi um corpo glorificado, por isso que no caminho de Emaús, 2 homens encontram com o Senhor vai junto com eles, eram ambos discípulos de Jesus, e eles não conheceram Jesus. Diz a palavra
diz a Bíblia, que estava junto com eles e eles não o conheceu, porque o Senhor estava em uma outra forma. E conhecer o Senhor só no partir do pão, quando o Senhor partiu o pão. Então, temos dois lados, lado A e lado B de teologia, que explana sobre esse assunto. Jesus estava glorificado no mesmo corpo e a mesma aparência, ou Jesus estava glorificado em outro corpo? Não é esse o tema hoje, então nós não entraremos nisso e vamos aprofundar na letra dos estudos para depois trazer o tema aqui também. Isso é pregação bíblica e não fugir do texto, não criar pretexto dentro do contexto. O que acontece, meus irmãos, quando esse rico estava cheio de riqueza, benções, prosperidades, financeiro muito bem, esse Lázaro era um pobre homem cheio de doenças. Quem conta essa história para nós? Lucas, formado aos pés do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, formado aos pés de Gamaliel pela religião judaica ortodoxa. Porém, quando Saulo se converte a Paulo e Ananias faz o teu batismo depois de 3 dias, Paulo sai disparadamente pregando o evangelho de Cristo, que apareceu para ele em espírito, como eu estava dizendo. E o apóstolo Paulo é ensinado por Cristo por 3 anos. Ele conta que nas suas narrativas, ele conta que o próprio Cristo em espírito te ensinou por 3 anos. E tem mais. Paulo não foi ordenado por Pedro, nem Tiago, nem João, por nenhum dos 12 discípulos de Jesus, como os 2 Simão Pedro, Simão Cananeu, como os 2 Judas Tadeu, Lebeu e o Judas Iscariotes, qual tinha traído, filho de Simão Cananeu, e os 2 Tiago, filho de Alfeu e filho de Zebedeu, o maior e o menor. Não foi ordenado por Mateus, nem por João, o filho do amor. Não foi ordenado por Felipe, um do 7º diácono bíblico, e nem por Bartolomeu. Não foi ordenado por Dídimo, que é Tomé, e nem por André, filho de Jonas, que André é irmão do discípulo Pedro. Nenhum desses 12 e nem o 13º, que foi Matias, e nenhum dos 70 por nome de José de Arimateia, nenhum desses ordenou o apóstolo Paulo. Em Cristo foi ordenado Paulo para começar uma nova tarefa, uma nova missão. Qual é? Não mais pregar para os judeus e nem para os romanos, mas agora pregar o evangelho, o qual foi confiado a ele, para os gentis, os que estavam no politeísmo, que eram politeístas, que eles dançavam e pulavam e faziam orgia para outros deuses. Deuses com rosto de cabra, com rosto de leão, com rosto de águia, com rosto de bezerra. Deuses que eram forjados por sexologia, palavrões e etc. Deuses até mitológicos, deuses do mar, do sol, da lua, das estrelas, do vento, da natureza. O apóstolo Paulo agora tem uma missão de pregar o evangelho de Cristo Jesus para aqueles gentis que não eram circuncidados e a pele do prepúcio dentro da sua glândula não era cortado, não tinha herança de Abraão, não tinha poder da benção de Moisés. E quando o apóstolo Paulo se torna um pregador do evangelho, em vez dos discípulos te abraçarem, eles te repudiaram, deixaram ele meio de lado, meio de canto, como acontece hoje nas igrejas. Não é da minha igreja, eu não vou nem ver. Deve ser um qualquer que está falando. Nós não estamos... Eu posso ser um qualquer, mas a palavra é única.
É a mesma que está dentro da sua igreja, é a mesma que está dentro da sua Bíblia. Nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo nato aqui. E uma vez que você reprova as minhas palavras, você está reprovando a palavra do que está sendo pregado, a palavra do Evangelho de Cristo. Porque aqui eu não estou pregando denominação e nem religião, eu estou pregando salvação, que não está à porta de uma placa denominacional e nem à beira de um precipício religioso, mas nós estamos pregando aqui o nato evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual foi dado ao apóstolo Paulo e confiado ao nosso irmão Lucas, que era médico na Rua Direita e foi convertido ao Evangelho de Jesus Cristo pelo testemunho do apóstolo Paulo, e agora ele me traz essa história para nós entender se há realmente vida após a morte. E quando nós morrer, o que acontecerá conosco? Nós vamos entender aqui, nesta palavra. E quem crer, dê um glória a Deus, por crer em Cristo Jesus. Então, Lucas começa a escrever o que de certo os discípulos contaram, porque o original é Mateus e João, ambos esteve junto com Jesus quando tudo aconteceu. Mateus e João estavam ali. E pode ver que Pedro era o que mais andava com o Senhor, mas não tem no Evangelho o assunto de Pedro. Pedro não criou nenhum livro do Novo Testamento. Somente Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode ver que Filipe também andou com o Senhor e não fez um novo evangelho. Não fez um evangelho, não faz parte do testamento de Jesus. Pode ver que Barnabé, que andou com Paulo, Bartolomeu, que andou com Jesus, não escreveu nenhum livro. Aqui, canônico. Pode ser que escreveu algum livro que não é canônico, né? E tem as suas origens por aí, do Mar Morto e etc e tal, pode estar englobado dentro de onde foi achado os 612 mandamentos, né? Nos porpiros, pode ser que tenha alguma coisa, relatos desses discípulos, que aí se torna apócrifos, que aí vai de você crer ou não nos apócrifos. Mas desses 4 evangelistas, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 têm os seus texto original, que é Mateus e João, pois andaram com o Senhor, conheceu o Senhor, sentaram junto do Senhor, comeram junto do Senhor, na multiplicação do pão estavam juntos, na cura dos cegos estavam juntos, na cura do tanque de Betesda do paralítico estavam juntos, na crucificação estavam juntos também. Agora, esses outros 2 evangelistas dentro do evangelho canônico aqui da palavra, que é Marcos e Lucas. Marcos era um menino por nome de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Portanto, Marcos não conheceu o Senhor Jesus e Lucas também não conheceu, mas escreveu que os discípulos, por certo, encontraram e contava. E assim ele começa a contar que existia uma parábola de Jesus, que Jesus estava falando sobre 2 homens, um riquíssimo e o outro pobre ao extremo. E esse pobre ao extremo, por nome de Lázaro, e não é o da aldeia de Betânia, irmão de Marta e Maria, este Lázaro era cheio de doenças, aquela que a pele sai, lepra. Hoje fala chagas, as pessoas acham que é a doença do coração, né? Que é o bicho 24 horas, barbeiro morde e assim incha o coração. Essa chagas qual é falado aqui é a chagas da lepra. Estava cheio de feridas na tua perna, no teu corpo. Mas agora vamos entender um pouco o que aconteceu com eles. Ele desejava se alimentar somente com as migalhas que vinha da casa, da mesa daquele rico. E os cães da cidade vinham e lambiam as suas chagas. Ele estava numa situação tão precária, esse pobre Lázaro estava numa situação tão precária, que ele se alimentava do resto do que sobrava da mesa do rico, pro lado de fora da porta ainda. E os cães da cidade vinham e lambiam suas chagas. Olha a situação deste Lázaro. Todo respeito aos ateístas e aos gnósticos também,
todo respeito a todos vocês, mas nesse ponto os ateus dizem assim, cadê Deus? Por que Deus, se Deus existe, por que deixou esse homem dessa forma? Doente desse jeito, passando por tudo isso que está passando, e o outro tranquilo, sossegado. Vamos entender até o final e vamos ver se realmente os ateus ou os gnósticos têm razão no que falam. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença aqui. Olha a diferença. Morreu o pobre Lázaro. E aqui não fala de sepultura. Não fala que ele foi sepultado. Fala que ele morreu e os anjos vieram. Olha a diferença. Presta bem atenção na diferença. Quando o pobre Lázaro doente morreu, os anjos veio, acolheu e levou para onde? Para o seio de Abraão. Quem é Abraão na palavra? Para os judeus entender quem é Abraão, é o pai da fé, é um repouso, é uma alegria, é uma paz. Mas para os que defendem a tese que morreu e a alma acabou, e aí você apaga, e aquele que na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Que apagou, não tem sentido, não tem ciência, não tem nada. Para quem defende essa tese, agora esta palavra refuta eles. Por quê? Quando ele morre, quem está falando isso? É Jesus. Na parábola que foi contado aos discípulos, que Jesus falou. Jesus é quem? É o autor da vida. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Todo-Poderoso. Jesus sabe quem morre, quem vive, quem vai, quem fica, ele sabe de tudo, então ele está contando a história. É a mesma passagem de Jonas, quando Jonas está narrando, ele diz assim, e um grande peixe pegou Jonas. Jesus que ordenou o peixe, Jesus que ordenou que aquele peixe pegasse Jonas, Jesus esclarece muito bem esclarecido e diz, a baleia engoliu. Porque imagina eu agora num acidente. Estou num acidente e daqui a pouco vem um carro e bate em mim. Eu não tive lógica, razão do que aconteceu. Eu vi algo acontecer, mas não teve lógica. Mas quem estava ao lado e viu o acidente, ele conta no detalhe. Ele fala, olha, aquele carro estava em alta velocidade, derrapou ali, bateu naquele lugar ali, bateu nele, atropelou ele aqui. Conta tudo. Então Cristo Jesus, que já é vivente antes de tudo ser acontecido, de tudo ser formado, Cristo já havia. Ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Então ele fez que a baleia se aproximasse de Jonas, quando Jonas foi lançado na água e a baleia o pegou. Ele falou que é um grande peixe, porque caiu na água e um peixe pegou. Ele vai saber se é baleia, jacaré, tubarão? Ele não sabe. Ele caiu lá dentro e ficou no ventre do grande peixe, que era muito grande, era um peixe, estava na água. Mas quem formou e forjou todo este cenário era Jesus Cristo. Era Deus, o Todo-Poderoso. Então ele sabe qual foi o veículo que ele levou até perto de Jonas para levar Jonas até o destino qual tinha que ir. Na Assíria com 2 S, região de Nínive, a capital da Assíria. E é outro ponto, por que ele não queria ir para a Síria com 2 S? E não pensa você que a baleia deixou ele justamente na Síria, não. Jogou ele onde tinha água, lá jogou e ele foi andando até chegar na Síria. Cansou, foi muito longe. É muito longe para chegar. E por que ele não chegava? Isso é um outro ponto que eu vou ter que trazer aqui, outra pregação de palavra que você, amanhã ou depois, você vai estar ligadinho comigo, você vai ver. É outra coisa. Quando ele ia para a Síria, ele não foi porque lá eles furavam os olhos dos pregadores, cortavam a língua, pendurava para ser morto, para dizer, aqui não tem Deus nenhum que opera. Mas por que receberam ele? Porque os olheiros que olhavam as embarcações cargueiras que vinha, viu quando a baleia cuspiu Jonas lá naquele lugar, lá no porto.
Aí o mensageiro foi correndo e levou a notícia para o rei. Olha, tá vindo um profeta aí, um homem de Deus. E ele disse, não tem problema, nós matamos. Aqui nós fura os olhos, aqui nós fura os ouvidos, corta a língua, pendura. Falei, não, esse não. Esse é diferente. Todos vieram de navio, de canoa, de barco, embarcação, mas esse veio de baleia. Esse é diferente. Glória a Deus. Esse é diferente. Então a terra parou ali. Nínive, capital da Assíria com 2 S, parou para ouvir o que ele tinha a dizer, porque esse veio de embarcação diferente. Então os dois morreram. O rico morreu e foi sepultado. Aí alguns estudiosos dizem que a sepultura é o Hades. Que a sepultura é o Hades. Outros dizem que ali é a baixeza da terra, outros dizem que ali é a extremidade da terra, outros dizem que ali é o inferno. Não importa o que dizem, vamos para o texto. O anjo pegou ele e levou ele para o seio de Abraão. E o outro foi para a sepultura. Vamos ver agora. Os dois mortos, vamos entender agora após a morte. Essa é a curiosidade. Esse é o tema. Vamos entender após a morte. Sua mãe, seu pai, que já faleceu, já morreu, seus irmãos, seu vizinho, que já foi embora, seu filho. Vamos entender se esse está morto e acabou, tanto a carne, o veículo que conduz a alma, como a alma está apagada até a vinda de Cristo, ou a ressurreição. Ou se realmente após a morte ele está vivo. Vamos entender pela palavra de Jesus. E no Hades ergueu os olhos. Opa, quem ergueu os olhos? Ele estava morto. No Hades ergueu os olhos. Como assim? Se ele está morto, como ergueu os olhos? Era para estar com os olhos fechados. Mas vamos entender. E no Hades, no versículo 23 aqui, ó. Você está na sua Bíblia aí, dá uma olhada, Lucas capítulo 16, no versículo 23. Olha o que fala. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Meu Deus. Então quando o rico morreu, desceu à sepultura, agora ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, de onde que ele está? No Hades. Abriu e ergueu os olhos. Ele olhou para um lado e para o outro e já estava no tormento. Não é no inferno, não. É no tormento. E viu de longe Abraão e Lázaro nos seus seios, no seu peito. Ele abriu os olhos e viu lá Abraão e Lázaro lá longe. E Lázaro, da chaga, doente, pobre, estava no seio de Abraão, abraçadinho com Abraão. Você viu que Lázaro morreu também? Era para estar mortinho, deitadinho, mas não. O anjo pegou ele e levou lá para ficar com Abraão. Vamos entender? E chamando, no verso 24, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha, chama é fogo, calor, fogo, aquecimento. Lázaro estava tranquilo e para onde ele fala aqui? Tinha água onde Lázaro estava. Onde Lázaro estava tinha água. Por certo, o lugar do repouso dos santos. Vivo, paraíso, onde Jesus falou para o ladrão Dimas e Geres blasfemando. Aí Dimas fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele disse: no meu reino não, né? Ele disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ali naquele momento a carne do ladrão morreu, mas a alma foi para o lugar do descanso, aqui ao seio de Abraão. Tinha água ali e aquele que estava atormentado gritou: por favor, eu estou com muito calor aqui,
estou em chama, estou queimando, estou atribulado, estou em tormento. Fala que ele passa um pouquinho a mão aí, o dedo na água perto dele aí e passa na minha língua. Vocês entenderam? Olha o que ele está dizendo. Que refrigere a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava atormentado na chama. Disse, porém, Abraão, no verso 25, disse, porém, Abraão, filho, lembra de ti que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este está sendo consolado, e tu atormentado. Tem um ponto na palavra que diz assim, ó. O homem que pode e sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se esse rico, tendo toda a sua riqueza, abençoasse o pobre Lázaro, cuidasse do pobre Lázaro, desse uma comida digna ao pobre Lázaro, ele não estaria nessa situação, porque o pecado é iniquidade, igual nós pregamos ontem aqui. Se você não viu o vídeo de ontem, entra no vídeo de ontem no canal ao vivo, aí você vai ver o que foi pregado. Porque a iniquidade é pecado. Então, se ele tivesse sido um homem bom, caridoso, ele não estaria nessa situação depois da morte. O problema, meus irmãos, não é aqui. O problema é depois que morre, e você não sabe o dia que você morre. Você não sabe, daqui a 1 minuto você pode fechar os olhos e não acordar mais. Quer dizer, não acordar mais aqui, nesse plano, mas vai acordar em outro plano. Você não viu? Acabamos de explicar aqui, explanar o que está na palavra. Você vai acordar num outro plano, e quando você acorda num outro plano, aí é o perigo, porque não tem como mais voltar a Cristo. Porque tem um ditado que diz, enquanto a vida há esperança, morreu, acabou a esperança. Enquanto você está vivo, tem esperança de vida eterna. Mas depois que morre, você terá vida eterna, ou no lugar do descanso, ou no lugar da tormenta. E é outro assunto que também eu quero trazer aqui para os irmãos, que uns dizem também, estudiosos dizem que a aniquilação, que esse fogo eterno não existe. Um dia vai acabar, um dia o inferno e a morte morrem, todo mundo morre, o diabo morre, todo mundo morre. E fica só o povo que foi eleito por Deus vivo para sempre. Outros estudiosos já dizem que não, que é um fogo eterno mesmo. Fogo queima, o bicho não morre, mas isso eu gostaria de trazer outro tema aqui para os irmãos. E se você está gostando desse tipo de pregação, já vai deixando aí nos comentários, escrevendo, porque eu quero sim trazer aqui os pontos, biblicamente, não com achismo meu. E além disso, está posto, olha o que ele disse, além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Da sorte que os que caíssem, ou quer dizer, quisessem passar daqui para vós, não poderiam, e nem tampouco os de lá passariam para cá. Presta atenção agora, olha o divisor de água. Aqui já está explicando para onde que foi ambos. Aqui já está explicando que ambos teve vida após a morte. Então esse assunto de que morreu, acabou e vai esperar até a vinda de Cristo, a ressurreição para se voltar à sua vida, está totalmente equivocado este pensamento. A palavra está refutando isso, dizendo que quando eles morreram, no estralar de dedos, já foram para um outro plano. Claro que ninguém entrou no céu. Aqui está dizendo que ele não estava no céu. E o outro também não estava no inferno. No inferno também ninguém foi. Ele estava em um outro plano espiritual. Então, os seus familiares que morreu e etc e tal, eles estão em outro plano, estão vivos, mas em outro plano espiritual. Que entre um lado e outro há um abismo muito fundo, que não tem como passar de lá para cá e daqui para lá.
Então, os que já estão selecionados para servir aos céus e entrar a Deus lá no reino da glória com Cristo, a noiva do Cordeiro, este já está no seio de Abraão. O que é Abraão? Representa paz, representa pai da fé, representa idoneidade, seriedade, equidade, projeto de Deus de salvação. Já está no lugar do repouso dos santos. E o que está no abismo, do lado de lá do abismo, naquele outro plano já estão os que estão condenados a ir ao inferno futuramente. Lá eles já estão padecendo chamas, tristezas, dores, tribulações. Quem está falando não sou eu, é a palavra. É a Bíblia que está dizendo. Isso aqui é palavra do Messias, palavra de Jesus. Claro que pelo livro do nosso irmão Lucas, evangelista. E disse-lhe, olha o que agora aquele homem, se tivesse morto, não ia ter como responder. Então olha como ele estava vivo em outro plano, outro projeto, ele diz: e disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eu dê testemunho a eles, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. No versículo 28 ele está dizendo: deixa eu ir lá então falar para os meus irmãos, tem 5 irmãos meus, ainda meu pai, para me contar para eles que esse lugar aqui é terrível, para que eles creiam. Vamos ler. Aí aqui é outro ponto da palavra, que alguns dizem que na morte não há lembrança de ti, no sepulcro ninguém louva. Mas como? Isso era Velho Testamento. No Novo Testamento, Cristo deu ao homem sabedoria, deu vivência na alma, para que a alma agora viva. Então, de lá daquele lugar, ele lembrou dos irmãos dele, do pai, da casa, senão ele não lembraria de nada, teria um esquecimento generalizado. Mas ele lembrou que existia uma casa, que existia irmãos, e falou até a quantidade de irmãos. Falou: 5 irmãos na casa do meu pai. Deixa eu falar para eles, para que eles não venham, porque se ali tivesse esquecimento generalizado, ele não ia nem lembrar que existia irmão ou outra vida. Como alguns que dizem que nós, na linha espírita, que é o cristianismo no lado espírita, eles dizem que, outra coisa que talvez você nem sabe, espírita também é cristão. A religião do cristianismo, ela se reparte em diversos pontos. Então, esses espíritas, eles dizem que reencarnamos, né? Morre aqui, reencarna, e morre, reencarna, com todo respeito à religião do cristianismo e à denominação espírita, porém, eles estão pregando que volte, né? Recarne. Porém, aqui já fala: se há um esquecimento na mente, nós não lembramos quem nós éramos antes de nós estar nesse veículo. Nós não lembramos. Então, nessa morte aqui, ele morreu carnal, mas em espírito, a alma dele está no consciente. A alma dele está lembrando da casa, lembrando dos irmãos. Nisso já refuta também aos nossos amigos espírita. Porque lá no Hades, ou nesse local, ele está lembrando da casa. Claro que assim eles vão dizer agora, com esse gancho, vão dizer: não, mas só não lembra quando novamente reencarna. Aí a pessoa não lembra mais. Aí começa uma nova vida daqui. Tudo bem, não vou discordar de vocês, mas pelo cristianismo nato qual cremos, nós cremos que é daqui para o caminho onde está sendo pregado aqui. Ou chamas, tormento, dores, ou paz no seio da fé.
Então Abraão disse: Moisés e os profetas, eles vão ouvir. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, eles arrependeriam-se. Ele está dizendo assim: Moisés é inválido, Elias é inválido. Deixa nós, alguém aqui dos mortos, ir até lá e contar que eles vão acreditar. É o que ele falou para Abraão. Vamos ver o que Abraão responde. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem, não acreditam nem em Moisés e nem nos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguém dos mortos ressuscitou. Olha que palavra maravilhosa. Se eles não acreditaram nem em Moisés, nem nos profetas, vai acreditar em alguém que já morreu? Não tem possibilidade, porque aquele que venceu a morte, que é Cristo Jesus, ele venceu a morte, ressuscitou, andou no meio do povo depois de ressuscitado. E as pessoas duvidam até hoje. As pessoas não acreditam até hoje. E por que vão acreditar em alguém que já morreu e voltou dos mortos para contar? Não vai acreditar. É um enigma. Jesus morreu e voltou dos mortos e contou que está vivo. Jesus está vivo, não é uma lenda, não é uma história da carochinha. E muitos não creram nele. Então, neste ponto da palavra, nós entendemos que fechou seus olhos, você não vai dormir. Você vai abrir os teus olhos no lado espiritual. E agora é o perigo. Porque em você estará a sentença da salvação ou da condenação. Se você entendeu esta palavra e gostou, de segunda a sexta-feira estou aqui pregando isso. O cristianismo sem pôr e sem tirar. Bíblia. Compartilhe com mais pessoas. Deixe os seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e me ajude a levar essa mensagem aos 4 cantos da terra, enquanto eu estiver vivo. Porque quando eu não estiver mais, Deus levantará você para continuar falando. Deus seja louvado. Amém.